criativos, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Finalmente vos trago o vídeo que vocês tanto me pedem. E queria só deixar um bocadinho de disclaimer que eu tive que o regravar muitas vezes porque senti que não estava no mood que era ao certo, por isso espero mesmo muito que gostem, sem mais demoras, que isto vai ser longo. Vão buscar pipocas, vão buscar comida, vão buscar o que quiserem. Subscrevam o canal, metam like, sigam no Instagram, sigam no TikTok e não se esqueçam de comentar as vossas dúvidas, a vossa opinião sobre o vídeo e, acima de tudo, não se esqueçam que este vídeo é sobre a minha experiência e sobre a minha opinião e todos nós temos experiências diferentes. Espero um dia também poder-vos trazer, se calhar, outras perspectivas para vocês também não terem só a minha perspectiva, não é? Eu vou começar por vos explicar mais ou menos como é que funciona o processo de escolha, para vocês terem alguma noção. No fim do segundo ano nós temos todos médias, segundo as notas que nós temos, não é? Estamos todos na mesma lista. Depois nós temos vagas em diferentes hospitais, que neste caso este ano estão muito condicionadas, relacionadas com a cena do Covid, portanto nós tivemos que ir escolhendo assim um bocado às poças, estão a ver? Nem toda a gente escolheu ao mesmo tempo, a gente colocam vagas, há vagas que ficaram suspensas, mas a forma como funciona o processo de colocações, basicamente, vocês têm a pessoa com maior média, a pessoa com maior média escolhe. A seguir, vem a pessoa com a média abaixo, escolhe. Pronto, vocês estão a perceber a ideia. E vocês podem começar com um dos 5 contextos: medicina, cirurgia, comunidade, saúde materna e pediatria. Por norma, os contextos de comunidade, pediatria e saúde materna são mais pequenos que o de medicina e cirurgia. E normalmente também valem menos, acho que valem menos 5 créditos que os de medicina e cirurgia. Lá está, são maiores, na minha opinião acho que são mais puxados, mais... Estão a perceber? E claro que isto, a vossa escolha, a primeira porque querem começar, tem muito a ver com a vossa personalidade. Neste caso, connosco também foi um bocadinho com aquilo que havia, percebem? Porque eu inicialmente queria começar com saúde materna e comecei com cirurgia, portanto foi aqui diferente. Depois vocês têm uma reunião com a vossa professora ou professor, onde ele vai dar a introdução ao contexto e eventualmente vocês vão começar prontos o estágio. Neste caso, o meu foi um bocado atribulado ao início porque estava suspenso, depois não estava suspenso. Foi na altura que o Covid estava muito em alta, que foi em janeiro, não é? Quando começou depois o segundo confinamento. Eu basicamente fiquei em cirurgia, não vos vou dizer o local. Se quiserem saber, por questões de enfermagem, porque querem saber do que é que eu estou a falar, mandem mensagem em privado que eu digo-vos, mas acho que não faz sentido, não acho que seja justo, portanto prefiro manter-me assim. Basicamente eu iniciei o estágio e agora vamos à parte assim mais sensível, que é... Eu, ao início, tive muita dificuldade em adaptar-me, porque eu vou-vos explicar o que é que eu senti. Eu nunca tinha presenciado o trabalho do enfermeiro assim em pessoa, estão a ver? Há várias pessoas, por exemplo, ou acompanhamento por causa da voz no hospital, ou acompanhamento de familiares, que sabem mais ou menos como é que era a dinâmica do enfermeiro. Eu sabia, e aquilo que vos transmitia, sabia por aquilo que me era transmitido de outras pessoas, e sou-vos mesmo sincera nisso. Eu, quando cheguei lá, eu comecei a perceber os primeiros dias, e para já, o meu estágio, para que vocês percebam, foi muito corrido. Aquilo era suposto durar 8 semanas e durou 5 semanas e meia, 6. Portanto, eu tive que absorver as coisas muito depressa. Não é que eu não gosto daquilo que o enfermeiro faz, porque gosto, tenho muito gosto. Mas aquilo foi toda uma adaptação, porque eu acho que eu sempre falei sobre a enfermagem, mas acho que nunca na minha vida me tinha posto eu lá. Eu via-me sempre de fora a ver a enfermagem. Nunca me tinha visto a mim como enfermeira, nunca me tinha sentido, não é? Também não sou enfermeira, sou estudante de enfermagem, mas nunca me tinha sentido eu como uma pessoa que seria enfermeira. E isso para mim foi uma adaptação bastante difícil de fazer e depois acompanhada de outros fatores. Eu sou uma pessoa que tem alguma dificuldade a comunicar e eu sei que isto pode parecer um bocado estranho, faz vídeos para o YouTube e tal, mas é verdade, eu sou uma pessoa bastante tímida, tipo, quando estou em contextos que eu não estou habituada, principalmente, antes que eu não sei o que é que se passa, pessoas novas, eu sou um bocadinho bicho do mato e sou um bocado tipo mais de observar as coisas e depois de me ambientar é que começo ali a sentir. Só que, à exceção da minha enfermeira orientadora e de outras pessoas que foram fantásticas comigo durante o contexto, no geral o ambiente não era assim muito, como é que eu ia dizer, acolhedor, percebem? Eu sentia sempre que havia muita tensão, que havia muita ansiedade, muita necessidade que eu já soubesse mais do que sabia. Mas não só comigo, mesmo o ambiente em geral, não direcionado comigo, era um pouco tenso. Já estando e já sendo uma pessoa ansiosa, estar num ambiente assim ainda fez com que eu fosse mais difícil
adaptar-me e passar por todo o processo de primeiro contexto e de primeiro estágio. E por isso é que eu demorei um bocado de tempo a fazer este vídeo, porque queria explicar-vos isto da forma mais correta e mais justa possível. Se calhar vocês estavam lá à espera que eu vos dissesse sim, correu bem, e na verdade não correu, sou-vos mesmo sincera. Tipo, cheguei ali a meio do estágio e eu estava-me a perguntar, será que isto é para mim? Não conseguia, tipo, partir aquela rocha do que é suposto eu já fazer, do que é suposto eu já falar. Inclusive, a minha avaliação intermédia, porque pronto, para vocês perceberem o contexto, vocês têm duas avaliações ao longo do estágio. Tem a avaliação intermédia, que é uma avaliação onde vocês falam, veem como é que estão, e depois tem a avaliação final, que é quando realmente recebem a vossa nota. Mais ou menos sabem aquilo que vão ter. E eu cheguei à minha avaliação e estava bué à toa. Tipo, o que é que andava para ali a fazer? Não sabia o que é que estava tipo, à espera. Eu estava mesmo bué à toa. E isso foi um bocadinho complicado. Depois dessa avaliação, eu pensei muito sobre a situação e refleti muito. E atenção, tudo isto que eu vos estou a contar, isto não foi culpa, tipo, entre aspas, daquilo que estava à minha volta. Também foi um bocadinho culpa minha por eu não ter posto já essa adaptação na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo não dá para ser muito culpa minha porque eu realmente nunca tinha estado nesse contexto, percebem? Se calhar não falei o suficiente com as pessoas à minha volta para perceber o que é que elas realmente faziam. E então aquilo para mim foi um choque. Foi isso que eu senti durante 2, 3 semanas, eu estava em choque. E andava muito triste e andava bastante deprimida porque parece que aquilo não era aquilo que eu se calhar tinha imaginado ou aquilo que tinha pensado. E então foi assim um misto de emoções. Mas depois, a partir do meio do estágio, o que eu realmente senti a diferença foi: não, eu vou-me acalmar, eu vou respirar fundo e eu vou aproveitar e vou falar com a minha enfermeira, que uma coisa que também eu senti que errei foi que, como eu tenho essa falta de uma dificuldade na comunicação, eu acho que acabei por negligenciar um bocadinho a comunicação com a minha enfermeira orientadora e isso prejudicou o início do estágio também, porque eu não tinha noção do que é que havia de dizer, do que é que já era suposto fazer. Depois dessa avaliação, passado uns dias, depois tive muitos turnos e já estava tipo naquele mood do ir para lá com calma, ir para lá bem disposta, e eu acho que isso tornou a experiência de estágio completamente diferente, percebem? Apesar do, lá está, o ambiente ser sempre um bocadinho tenso, aquelas pessoas que realmente fizeram com que fosse um bom estágio, a minha enfermeira orientadora, outros enfermeiros que lá estavam, e auxiliares, etc., tornaram um estágio muito melhor e tornaram com que a minha experiência fosse melhor depois disso. Isto não acontece assim com toda a gente, se calhar também aconteceu um bocadinho comigo porque eu estava à espera de ir para um contexto mais calmo e não logo para cirurgia, onde vocês têm que saber fazer boas coisas e etc. Acabei o estágio com boa nota e estou contente. Em termos práticos, então, vamos falar assim dos turnos. Os turnos são manhã, tarde e noite. As manhãs são das 8 às 4h30, às 4 começa a passagem de turno, mais ou menos a passagem de turno é meia hora, às vezes é mais. Depois o turno da tarde é das 4 às 11h30, a passagem de turno das 11 até às 11h30 e o turno da noite é das 11 às 8h30. Pronto. Uma coisa que também não ajudou muito é que eu fiz muitas manhãs. E eu não sou uma pessoa muito matinal, mas a verdade é que nas manhãs é o turno em que vocês aprendem mais, que vocês percebem mais do serviço. E apesar de não ser uma pessoa matinal, uma pessoa habitua-se e eventualmente consegue fazer as coisas, não é? Quero que vocês fiquem com a ideia que, apesar da minha experiência de primeiro estágio ter sido um bocadinho atribulada, e não vos vou mentir, foi, e é isso que eu vos quero transmitir, eu quero-vos transmitir sinceridade e honestidade, não vos quero estar aqui a dizer sim, foi, quando não foi, quando eu não me senti assim, percebem? Quando eu, se calhar, só me senti realmente realizada e que as coisas estavam a correr melhor, se calhar tipo na última 1,5 ou 2 semanas. Eu sou sempre sincera com vocês, mas também não queria transmitir isto de uma forma demasiado pessimista, estão a ver? Assim, vocês perguntaram o que é que eu fazia no dia-a-dia e basicamente assim em termos de cirurgia, nas manhãs, ok, isto muda um bocadinho turno para turno, mas nas manhãs o que é que acontece? Fazem, medem os sinais vitais a todas as pessoas, acho que isso até agora, acho que acontece em todos os serviços, pelo menos. Depois dão medicação, depois existe a altura dos banhos, a altura de fazer pensos, depois outra vez medicação mais ou menos para a hora do almoço, ver as glicémias, e depois pronto, lá pelo meio tentando fazer registros. Isso é o que acontece nas manhãs. Nas tardes, o que acontece é vocês basicamente dão medicação, veem glicémias e também veem sinais vitais. E à noite é um bocadinho diferente. Vocês veem muitos treinos, vocês veem muitas feridas cirúrgicas. Por acaso, eu nunca cheguei a tirar-me uns agrafos e pontos, mas eu acho que foi mesmo porque não calhou, estão a ver?
mas também vocês veem muito disso e de certeza que vão ter a oportunidade para fazer isso. Depois, preparar a medicação, analgésicos, diuréticos. Como eu estava numa área do coração, vocês têm muitos medicamentos de cardiologia, antihipertensores, arrítmicos. Uma coisa que também acontecia no serviço que é bastante interessante, como é um serviço de cardiologia, os doentes todos tinham, eu não estou a lembrar do nome, mas tinham lá, estavam sempre ligados para nós vermos o traçado do ECG, então vocês aprendem a ler os traçados. No primeiro dia, eu lembro-me bem, eu estava tipo no turno da tarde e fiquei tipo à toa. A professora ligou-me 2 horas antes de dizer: Helena, você pode começar esta tarde, mesmo que não esteja lá às 4, pode começar. Eu, Então, basicamente no primeiro dia estava super espantada com tudo, estava tipo, o que é isto, onde é que eu estou? Em relação à gestão emocional em estágio, é assim, foi aquilo que eu já vos expliquei. Em relação à experiência toda, foi difícil de lidar, mas acho que é um bocadinho ir a fundo e ver as coisas dia para dia, sinceramente, e ir para lá com a noção que estamos a aprender como conciliar os estudos com a vida pessoal. É assim, eu acho que é muita organização, mas sinceramente não estejam à espera que vocês no primeiro contexto vão conseguir fazer isso, pelo menos ao início, porque vocês vão estar tipo com a cabeça super cheia, a pensar em tudo e mais alguma coisa, eu tenho que estar a ter nisto e não sei o quê. Mas a verdade é que nós, antes de sermos estudantes, também somos pessoas, também temos que ter tempo para nós mesmos. Por mais que esse tempinho seja pouquinho durante o dia, seja só ali uma meia hora, uma coisita, mas temos que ter aquele tempo, seja para ver uma série, seja para fazer uma skincare, seja para o que for. Temos que dar esse tempo para nós, porque nós precisamos. Com o tempo de vocês se adaptarem aos horários de cada estágio e pessoas, etc., vocês conseguem fazer essa adaptação. A coisa mais difícil que eu tive de ver, acho que não foi assim nada de especial, mas lá está, isto é um pouco relativo. Estão a ver, se calhar uma pessoa que visse uma ferida cirúrgica, como eu vi que estava a deitar imenso sangue, se calhar ia ficar: oh meu Deus, isto é uma coisa difícil de ver, mas para mim não é. O que mais me marcou, eu acho que são mesmo as pessoas de quem vocês cuidam e aquelas pessoas que vocês estabelecem uma relação terapêutica e que vocês veem a pessoa a evoluir, sabem, ao longo dos dias. Tipo, seja uma pessoa que teve um AVC e que ao início se calhar não conseguia tipo, beber água sozinha e quando a pessoa já está quase a ir embora já consegue fazer isso sozinha, sem se engasgar, sem nada. Seja uma pessoa que se calhar veio da cirurgia e não conseguia tipo, andar como deve ser e passado 2 ou 3 dias já está ali a andar e tipo sozinha, e ver a própria fala da pessoa, a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa se vê tipo, a melhorar, é fantástico. Essa relação que se estabelece, aquela brincadeira, a própria relação terapêutica, mas além disso tudo aquilo que envolve o contacto entre humanos, eu acho que isso para mim é a minha parte favorita. Claro que eu também gosto imenso da parte científica de enfermagem, mas eu acho que a parte mais gratificante é realmente ver essa evolução. O que senti após acabar o estágio? Ora, muito bem, seria um bocadinho ambivalente, porque não queria ao mesmo tempo acabar, porque no fim do estágio, lá está, já estava a gostar, já estava habituada, já estava feliz. Por outro lado, senti que devia acabar porque precisava de processar a informação toda e de processar aquilo que sentia e que ficou ali por sentir um bocadinho na altura do estágio. Erros e maneiras de ultrapassá-los. Olhem, não há outra forma de eu dizer isto a não ser bola para a frente. Vocês olhem para aquele erro, vocês perceberem porque é que erraram e fazerem melhor para a próxima. Eu acho que não há outra coisa para se dizer neste contexto, percebem? O ambiente geral foi uma coisa que eu também já falei. Houve pessoas que realmente me marcaram e que estão aqui no meu coração e que eu agradeço muito por terem feito parte do meu processo de aprendizagem. Não estou só a falar de enfermeiros, estou a falar de equipa multidisciplinar no geral. E houve pessoas que vocês não se vão dar tão bem, pessoas que não são a vossa vibe, que não coisa, e está tudo bem, que prontos, vocês consigam aprender e que vocês consigam tirar o melhor partido do estágio. O que gostavas que tivessem dito e não disseram, e se calhar isso foi por falta minha de procura, mas eu gostava que alguém me tivesse dito assim, me sentasse e dissesse: este é o dia-a-dia do enfermeiro, neste contexto de internamento, tal. É isso que eu sinto que precisava, porque eu acho que ninguém me disse assim, tipo, o que é que era o dia-a-dia, percebem? O que é que acontecia, não só no dia-a-dia do enfermeiro, mas também no dia-a-dia de um estudante. Que era sempre o feedback que eu tive um bocadinho, foi sempre tipo, vai correr tudo bem, vai não sei o quê. E eu acho que precisava que alguém fosse tipo, tivesse uma real talk to me e me dissesse tipo,
isso. Se é como nos filmes, adorei esta pergunta. Eu acho que não, porque na verdade eles não mostram muito como é que são os estudantes de enfermagem, portanto, como é que é o dia-a-dia de um estudante de enfermagem, portanto, não acho que seja assim tanto como nos filmes. Se eu me senti incapaz em algum momento, como já vos disse, acho que faz parte da vida nós às vezes sentirmos tristes e sentirmos incapazes. Está tudo bem com isso, desde que consigamos perceber porque é que nos sentimos assim e o que é que podemos fazer. E às vezes também deixar-nos sentir um pouco assim, percebem? Porque as coisas não estão sempre bem. Vai haver momentos que vocês vão se sentir tristes e deixem estar ali um bocado de tristeza a marinar, estão a ver, e depois às vezes isso é melhor do que estar sempre a tentar estar em altas, quando na verdade não é sempre isso que acontece, nem é sempre aquilo que o vosso corpo precisa, percebem o que eu estou a dizer? Portanto, desde que vocês aceitem isso, mas consigam melhorar e consigam voltar a estar em altas, that's what I mean. E o que é que eu pensava que ia ser mais difícil acabou por ser mais fácil. Eu, apesar de ter dificuldade em comunicar, a partir do momento que vocês estabelecem estão a acompanhar um doente, isso acaba por ser mais fácil de comunicar do que eu estava à espera. Pronto, assim, em termos de dicas finais, eu acho que é assim que vocês souberem o contexto de como ficar ou quando tiverem as vagas, vão falar com o máximo de pessoas, perguntem tudo e mais alguma coisa, estudem ao máximo a matéria para esse contexto antes. Mesmo se errarem, vocês percebam que estão lá para aprender e crescer dentro da enfermagem, ok? Isto é muito importante, faz parte, ninguém é perfeito. Nas avaliações, defendam cada ponto com um exemplo, ok? Sejam específicos, do tipo relação com a equipa multidisciplinar. Eu ajudei aqui, eu falei aquilo, tal. Defendam-se. É para isso que serve a avaliação. Não sejam como eu, fui bem à toa para a minha avaliação no meio. Arranjem sempre tempo no vosso dia-a-dia para vocês estudarem e trabalhar um bocadinho, adiantar trabalhos. Nem que seja uma destas coisas, vocês arranjem sempre meia horinha, estão a ver, para vocês fazerem isso. Mais que tenham muito cansados, mas arranjem sempre um tempinho para vocês irem adiantando as coisas, vão ver, mas sempre tenham atenção que devem também sempre ter um tempo para vocês. E tudo isto é um equilíbrio, porque vocês também, se não se sentirem felizes e não se sentirem realizados como pessoas fora da enfermagem, vocês também não vão estar a fazer cuidados como deve ser, não vão estar a ser bons estudantes de enfermagem, porque vocês também não estão felizes. Isto foi uma coisa que a minha professora orientadora deste contexto me disse e é verdade, vocês, se não estão felizes no vosso dia-a-dia, vocês também não vão estar felizes naquilo que estão a estudar, naquilo que estão a aprender. E terem sempre um caderninho, apontarem tudo o que vocês puderem, andarem com várias pessoas, veem um novo procedimento, apontarem coisas, vocês veem novos medicamentos, apontarem para ir ver, tudo, novas coisas do serviço, vocês apontam tudo. Não é fácil, eu não acho que estar em estágios seja fácil e por isso não vos transmito isso. Acho que é difícil, acho que é o que é. Se realmente gostarmos disto, nós conseguimos e é esse o pensamento que temos que ter. E por isso, espero muito que tenham gostado deste vídeo, que tenham aproveitado e que eu tenha sido sincera com vocês. Qualquer dúvida, disponham, metam nos comentários, mandem mensagem no Instagram. Eu às vezes tenho demorado um bocado de tempo a responder, porque, não sei, eu às vezes estou um bocado à toa, estão a ver? Nos comentários aqui do YouTube eu não demoro quase nada, mas no Instagram às vezes demoro. Eu eventualmente tenho sempre de responder. Subscrevam o canal, metam like e até à próxima, queridos. Muitos beijinhos!